galera, obrigado, né, por terem vindo, por terem parado aqui com essa chuva. É um pouco difícil, né, incomoda um pouco, mas a gente não tá aqui pra gente estar fazendo algo pra gente mesmo, a gente tá aqui pra estar fazendo algo pra Deus e pras pessoas que estão passando. Então eu tô disposto a pegar um pouco de chuva por isso. Mas, cara, pra quem não conhece, né, o nome desse projeto aqui, a gente tem se reunido já algumas sextas-feiras aqui no centro de Florianópolis. O nome desse projeto é Lovers, que vem em inglês, né, aqueles que amam, porque a gente tem dois objetivos, como eu tenho sempre falado, que é amar a Deus e amar as pessoas. E quase todas essas sextas-feiras que a gente se reuniu aqui, a gente falou sobre esse primeiro aspecto, sabe? Do que é amar a Deus, do que implica amar a Deus, do que significa amar a Deus, do porquê que a gente deve amar a Deus, ou porquê que a gente nasceu para amar a Deus. A gente tem falado de tudo isso, tipo, será que realmente existe um Deus? Faz sentido você amar a Deus? E a gente falou muito sobre isso, mas a gente não tem falado tanto sobre a segunda questão, que é amar ao próximo, que é a questão de você amar as pessoas. E uma coisa que eu reflito muito, sabe? Se Jesus disse que as duas coisas mais importantes da nossa vida, quando ele foi perguntado por aquele mestre da lei, aquele fariseu, né? Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Quais são as duas coisas mais importantes da vida? E Jesus fala, amar o teu Deus, o Senhor teu Deus, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Se Jesus falou que essas são as duas coisas mais importantes da nossa vida, eu me pergunto por que é tão difícil a gente amar o próximo como a nós mesmos? Eu diria que é impossível, infelizmente, a gente amar o próximo como a nós mesmos. É muito difícil. E sabe, Jesus falou que é a coisa mais importante do mundo, mas pra mim parece que é a coisa mais inalcançável. E aí tem uns textos que explicam o porquê disso, e eu vou ler aqui pra gente. O livro de 1 João, no versículo 11, é engraçado que João, ele é um dos 12 discípulos, um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus, e é aquele que quando ele escreve sobre Jesus no Evangelho, ele se chama de amado, né? Então ele é um cara que ele sabia que ele era amado por Jesus, e consequentemente, porque ele era amado, é um cara que com certeza amava muito Jesus. É essa pessoa que escreve essa carta. E o que ele fala no versículo 11 de 1 João 4 é o seguinte: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ou seja, João ele se referia como amado justamente porque ele sabia que Jesus amou ele. É isso que ele está falando aqui, ó, que se Deus nos amou, então devemos amar uns aos outros. Primeiro você entende o amor de Deus, depois você ama. Não tem como você amar pela sua própria força. Somente entendendo o amor de Deus você consegue amar alguém de fato. Mas não é isso que eu quero focar, porque continuando nessa carta, no versículo 16, lá em 1 João, capítulo 4, João fala o seguinte: sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece Deus e Deus nele. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Mas a outra versão, que eu acho mais certa do que essa versão aqui que eu tô lendo, diz o seguinte: Deus é amor, quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus. Ou seja, João fala que Deus é amor, então quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus. Tá aí a resposta do porquê que é tão difícil a gente amar o próximo como a nós mesmos. É porque de fato a gente não conhece a Deus. Sabe, se você tem dificuldade de amar o próximo como a ti mesmo, talvez não seja porque você não é bonzinho o suficiente, porque de fato você não é bom. Eu não sou bom, você não é bom, ninguém é bom, a gente não é bom. Beleza, você pode falar, não matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não minto, mas se você anda acima do limite de velocidade de uma placa, você já não está sendo bom, você está sendo corrupto, porque você está passando em cima de uma lei para o seu benefício próprio, que é chegar mais rápido em algum lugar. Ou seja, você não é bom, naturalmente a gente não é bom. Ou seja, não tem a ver quão bonzinho a gente é amar o próximo como a nós mesmos, mas sim o quanto a gente conhece a Deus. Amar o próximo, se você pensa, eu não consigo amar o meu próximo tão bem, ou eu não consigo amar muito o meu próximo, não tem a ver com ser bonzinho o suficiente, tem a ver com conhecer a Deus o suficiente. Se Deus é amor, você só entende o amor conhecendo a Deus. Para amar o seu próximo é mais necessário você conhecer a Deus do que você tentar ser bonzinho, ou fazer o bem, ou ter uma boa criação. Quero continuar lendo esse texto. Eu sei que confronta bastante a gente, mas
Existe uma frase que tudo que não é zona de confronto é zona de conforto. Tudo que não é zona de conforto é zona de confronto. Então eu prefiro estar numa zona de confronto do que numa zona de conforto, porque ou eu estou em uma ou eu estou em outra. Porque o conforto, ele sempre vai gerar na sua vida e vai te levar a um lugar de passividade. O confronto, ele gera mudança. Então eu amo coisas que confrontam, palavras que confrontam. Então se você está se sentindo confrontado por isso, que massa, é esse o objetivo mesmo. E eu vou continuar confrontando um pouco mais aí a gente. A gente, eu digo vocês, eu, porque isso aqui é pra mim, é pra todos nós. Continuando ali em 1 João, ele fala o seguinte no versículo 18, já meio que encerrando esse capítulo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo é porque tememos o castigo. Isto mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Este amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. O contexto que João está falando aqui, ele está se referindo à questão da lei, né? Porque ele diz o seguinte, no amor não há medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor. Você não precisa ter medo para amar a Deus, você não precisa ter medo para viver com Deus, enquanto a lei trazia medo sobre a vida das pessoas, porque as pessoas tinham medo de desobedecer a lei, elas obedeciam a lei por medo de Deus, por medo de desagradar a Deus, e aqui ele está falando, não, o amor é diferente, não é por medo, você vai obedecer porque você ama, não mais por medo. Mas eu gostaria de trazer uma outra aplicação nisso aqui, talvez não é que João se referiu quando ele escreveu, mas a aplicação é a seguinte, se no amor não há medo, e o perfeito amor lança fora todo medo, por que a gente sente tanto medo, às vezes, de amar o próximo? No sentido, por que eu sinto medo de talvez vir aqui falar de Jesus em público? Porque falar de Jesus para pessoas é amor ao próximo. Você está se importando tanto com a vida da pessoa que você está falando que é mais importante para a vida dela, que é Jesus. Então, se eu sinto tanta vergonha e medo de falar isso, se o amor lança fora todo medo... Sabe, se a gente tem tanta vergonha às vezes de orar por uma pessoa em público, ou simplesmente de orar por alguém, de orar por alguma enfermidade que Jesus fazia, por medo, por vergonha, porque vergonha nada mais é um medo do que você vai parecer, do que você vai aparentar. E o perfeito amor lança fora todo medo, ou seja, é de fato, se a gente tem sentido tanto medo, tanta vergonha assim, é porque a gente não está amando o próximo. É o que eu entendo, se o perfeito amor lança fora todo medo, a gente é cheio de medo, de vergonha, a gente não está amando o suficiente. Porque eu penso que, cara, se eu sinto vergonha de falar de Jesus em público, se eu sinto vergonha de orar por alguém em público, é justamente por medo, sei lá, da minha aparência, da minha imagem. Então eu não tô amando. O verdadeiro amor, sabe, é quando você se arrisca o máximo possível pra falar daquele que você ama pra alguém. Você tá nem aí pra sua imagem, você tá mais importando com a vida daquela pessoa, com o fato de ela conhecer o seu Deus, do que o que você vai aparentar. Eu imagino um cara, sabe, pensa assim, quando... Um cara muito apaixonado por uma mulher e ele quer pedir ela em casamento. Geralmente o cara faz loucura. Não sempre, né? Mas existem vários casos aí que você já viu que o cara parou um shopping todo pra pedir a mulher em casamento. O cara foi lá na Disney e todo mundo parou e o cara pediu a moça em casamento. O cara faz loucura, o cara passa vergonha um momento na vida dele, ele tá nem aí pra aparência dele, ele tá nem aí pra imagem que ele vai passar naquele momento. Por quê? Porque ele ama a esposa dele. Ele ama aquela mulher tanto que ele tá nem aí porque os outros vão pensar. E se a gente ama Jesus tanto assim quanto a gente diz, por que que... Eita. Mas se a gente ama Jesus tanto assim, por que que a gente não, sabe, se preocupa tanto, não consegue fazer talvez loucuras ou, sabe, expor a nossa fé? A gente precisa ser aperfeiçoado no amor. Mas como eu falei isso, não é você tentando, é você conhecendo a Deus. É por isso que eu digo desde o início que as duas coisas mais importantes da nossa vida é amar a Deus e amar as pessoas, amar o próximo. Só que o segundo é uma consequência do primeiro. Porque é somente conhecendo a Deus que nós amamos o próximo como a nós mesmos. Ou pelo menos o mais perto disso que a gente pode chegar. Então eu queria incentivar vocês a buscar conhecer Deus, a não mais, Deus, eu sinto tanta vergonha de falar das pessoas de Jesus, eu sinto tanta vergonha de orar pelo próximo, eu sinto tanta vergonha de amar o meu próximo. Não mais falar, Deus, tira vergonha, tira vergonha, tira vergonha. Não mais tente fazer coisas para vencer isso. Simplesmente fala, Deus, eu preciso te conhecer mais. Jesus, eu preciso te conhecer mais, eu quero ser como tu. Eu tava nem aí pra tua imagem, tu amava o próximo e eu quero amar o próximo como tu. Me ajuda a te conhecer, Jesus, eu quero te conhecer para que depois eu possa te imitar. Essa é a grande verdade, conheça a Deus. Como consequência ama o próximo. Gente, sabe, o Samael estava testemunhando aqui algo incrível, cara. Como que alguém consegue perdoar um assassino?
É impossível você explicar como que alguém consegue perdoar alguém, o assassino que matou um familiar seu, quase que um irmão seu. Não tem como explicar isso naturalmente, é somente Deus. Ou seja, ele conseguiu amar o próximo dele de uma maneira que, meu Deus, eu não sei o que é perdoar alguém que assassinou um tio como quase um irmão meu. Eu não sei, mas ele só conseguiu amar aquele cara desse ponto porque ele conheceu a Deus. Não tem outra explicação. Eu não sei explicar isso. Não tem como. Somente Deus, porque ele conheceu a Deus, ele amou aquele cara. Conheça a Deus e por isso ame o seu próximo. É isso que eu queria deixar. E, cara, é isso aí. Conheça a Deus e ame o seu próximo. Eu posso falar isso 10 vezes, que pra mim são as coisas mais importantes da minha vida. As outras questões doutrinárias, as outras questões de Bíblia, revelação, tudo isso vem com o tempo. Se preocupa com o mais simples, que é o mais difícil de cumprir, que o resto vem. E a chuva tá aumentando, então acho que a gente vai ter que encerrar, né? Porque a gente não quer ficar tão molhado assim. Mas eu queria fazer uma oração rápida aqui pra gente. Então, se você puder fechar os seus olhos. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um aqui. Deus, e eu oro, Senhor, para que a gente possa entender de fato que a gente só consegue amar o próximo como nós mesmos, te conhecendo. Que a gente entenda que é somente assim que a gente consegue ser como Jesus. Pai, eu oro para que isso venha se tornar uma verdade na vida de cada um. Pai, cada um tem os seus dons, cada um tem as suas limitações, Pai. A gente não está aqui para julgar ninguém. Eu só oro para que todos aqui possam te conhecer e amar ao próximo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada pessoas aqui que vão ser, meu Deus, que vão amar pessoas de uma maneira que elas nunca imaginaram e que a única resposta vai ser Deus, Deus, Deus. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.